Paz, VIPs, boa noite. Eu quero agradecer a liderança pela oportunidade. Pode colocar o tema, por favor? Seja boa notícia, é o tema. Eu me baseei num livro chamado A Grande Lacuna, que eu li há um tempão. Obrigada pelo slide. Eu vou começar lendo 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exportasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A primeira parte é o que é o Evangelho, qual é o papel do cristão. Nesse versículo de Coríntios, fala que Deus fala por meio de nós, ser embaixadores, né? Em outra versão é traduzida como se Deus fizesse um apelo por meio de nós. Então, o que isso significa? Porque na oração do Pai Nosso, a gente até costuma orar essa oração, né? E Jesus diz, venha o teu reino. E aí, o que acabou acontecendo é que o cristianismo idealizou o reino de Deus como aquela coisa futura, que se você se comportar direitinho, você vai para o céu um dia. E vou tentar falar devagar, né? Aí acabou criando, o que acabou acontecendo é que a gente transformou a linda mensagem do sacrifício de Jesus, do Evangelho e a reconciliação com Deus em simplesmente um seguro anti-incêndio. Se você obedece, você vai para o céu, senão você queima. Mas, na verdade, o que Jesus nos ensinou com essa oração é que que o cristianismo, o cristão, ele precisa estabelecer o reino de justiça e bondade do Pai antes mesmo que os céus se unam à terra. Isso é ser embaixador do reino. Portanto, o cristão ele tem que levar uma vida de tal maneira que o mundo tenha um vislumbre do caráter de Deus. O Douglas Gonçalves ele disse uma vez: o mundo deve ficar impressionado com quão parecidos somos com Jesus. Então, é isso que é ser cristão, né? Que a gente acaba esquecendo de vez em quando. Então, o evangelho para nós não se resume à salvação de indivíduos. Essa mudança, né, esse resumo do cristianismo, se vocês lembrarem, quando o imperador lá impôs o cristianismo em Roma, o que acabou acontecendo? Houve a banalização e anos da mensagem sendo banalizada até que a reforma protestante ocorresse. Então, o evangelho é, na verdade, uma revolução social que acontece quando decidimos ser a boa notícia. O Johnny Cash era um cantor country norte-americano que ele cantava: você pensa tanto no céu que não serve de nada para a terra. Então, será que às vezes a gente pensa tanto assim, tem que ser certinho porque eu quero ir para o céu. E aí acaba acontecendo que a gente não serve de nada para a terra, né? Acaba sendo inútil. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Esse mostrar a minha fé pelas obras é tornar a sua fé pública. Em outras palavras, ser a boa notícia. Então, parte 2, né? Qual o caráter, o perfil de um cristão que é boa notícia? Mateus 5 responde a passagem das bem-aventuranças. Ele é manso, humilde, misericordioso, puro de coração, com sede e fome de cumprir a vontade de Deus. E o melhor, o mais interessante disso, é que quando você tem essas virtudes, você não só abençoa outras pessoas, como você também se edifica. Por quê? Porque não dá para eu não ser uma filha boa notícia, que é uma boa notícia quando eu chego na minha casa, e depois eu quero ser uma mãe, uma esposa, uma amiga que é a boa notícia. Ou não dá para um liderado ele chegar no ensaio ou no plantão dele e não ser boa notícia, depois ele achar que ele vai ser aquele líder super bem-vindo, né? E a última, então, se ele não... isso aí. 3, o poder das boas notícias, para fechar. Mateus 13, 31 e 32. Pode colocar, por favor? Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A ideia do ninho é como se as pessoas pudessem ser amparadas pela bondade e justiça da igreja. Então, quando a gente realmente cumpre o nosso papel de ser uma boa notícia para a nossa comunidade, a família, amigos, e também para as outras pessoas, né, que precisam conhecer o verdadeiro evangelho, elas são assim atraídas pelo amor de Deus através dos nossos atos.
E a Madre Teresa, que era uma missionária, ela disse: não podemos fazer grandes coisas, somente pequenas coisas com grande amor. Por quê? Porque eu mesmo não acho que você, vou liderar uma igreja, vou ser missionário, esse negócio aí de viajar, mas é essencial a gente ser uma boa notícia, ainda que pareça algo super simples. Como cristão, a gente tem a obrigação de se esforçar para fazê-lo. Então, esse livro, A Grande Lacuna, ele traz um conceito e um método, que é assim: Deus nos criou para amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Isso é um conceito que precisa ser memorizado, né? Porque se todos os dias você se perguntar como eu posso amar, servir e obedecer a Deus hoje, você com certeza vai espalhar a mensagem do Evangelho na vida de alguém. E ainda que você não seja aquela pessoa que vai ser uma missionária, ela vai fazer alguma coisa que a gente acha que é grande, né? Mas você vai estar assim, dessa maneira, amando o mundo que Jesus pensa assim, Jesus morreu por esse mundo, né? Aí a gente chega num lugar, e não quer nem, não se esforça nem para dar um bom dia, uma carazinha feliz. E por mais que isso pareça assim, é só uma questão de bom humor ou não, na verdade, dessa forma você está expressando com as suas atitudes, né, sendo uma boa notícia na vida daquelas pessoas, e assim você vai atrair elas para o amor de Deus. E essa é a revolução dos grãos de mostarda, que o Mateus 5 cita. Mateus 5 não, 13 diz. É o estabelecimento do reino de justiça e bondade de Deus. Eu vou terminar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício e oportunidade de vivermos o teu evangelho. Perdão, Deus, por todas as vezes em que negligenciamos, Senhor, o nosso propósito de vida, que é amar, servir e obedecer a Ti. Em nome de Jesus, que a Sua palavra fique guardada em nossos corações e que todo dia, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a gente possa se esforçar para ser boa notícia na vida tanto da nossa família, dos nossos amigos, na igreja e para o mundo lá fora, para que eles sejam atraídos pelo Teu amor. Perdoe os nossos pecados, abençoe o andamento desse culto, em nome de Jesus, amém.